Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alicia Silva, aluna do Colégio Embaixador Raul Fernandes, e você está no Fala Raul Podcast. Esse é mais um episódio semanal que irei falar um pouco sobre o relato da fome no Brasil. Embarque comigo nessa viagem. A fome é uma realidade para milhões de pessoas no Brasil, cerca de 7 bilhões. Além disso, existe ainda mais de 40 milhões de pessoas que não comem a quantidade mínima necessária para se alimentar adequadamente, apresentando por isso problemas de nutrição. Apesar de tão amplo, há alguns anos esse número tem vindo a ser reduzido. Conforme pesquisas promovidas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o pior período para o Brasil foi a década de 80. Nessa altura, 40% da população viria a explorar a pobreza. O IBGE classifica a pobreza da fome em 3 níveis necessários de níveis de insegurança alimentar. Leve, existe preocupação com a quantidade, bem como a quantidade dos alimentos. Moderada, existe alimentação na quantidade de alimentos. Grave, existe a fome decorrente de real falta de alimentos. Embora esteja mais radicado em determinadas regiões, o problema existe em todo o país. Nordeste é a região do Brasil onde esse problema é mais grave, seguindo-se a região Norte. No Maranhão, mais de 60% da população passa dificuldade para se alimentar em condições. Segue-se o Piauí, Amazonas e Pará. Em situação grave, o Acre é o estado que se mais destaca. No que rejeita as zonas, o problema da fome inicia-se em 6,3% na zona rural, contra 3,1% destacado na zona urbana. Num país cuja agricultura é bastante desenvolvida, é constrangedor conhecer esses números, o que se explica o fato de a maioria dos produtos agrícolas brasileiros serem objeto de exportação, bem como pelo resultado da desigualdade social, oriunda da má distribuição de renda social brasileira somado ainda a outras gravidades tais como a seca, as inundações, a destruição das lavouras provocadas por pragas ou desastres naturais. O último estudo feito pelo IBGE, em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, foi realizado no final de 2013 e divulgado em 2014. A amostra compreende 148,7 mil domicílios ou 362,6 mil moradores. Instrumento utilizado foi a EBA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. De acordo com esse estudo, cerca de 7 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar grave. Um dado bastante alarmante é que as pessoas em situação grave de fome têm computador com acesso à internet em casa. No que respeita à idade, em 2013, as situações mais graves de fome eram encontradas entre crianças entre 0 a 4 anos, 4,8% no total. E entre 5 a 17 anos, 5% no total. Quanto à raça, os brancos são menos afetados do que os negros e pardos, bem como os amarelos e indígenas, estes os mais afetados. O problema afeta mais a população em baixa escolaridade. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenham gostado e não se esqueça de seguir a nossa página. Um grande abraço e até a próxima!